Olá, eu sou a Beatriz Roscoe e você está assistindo ao Poder 360 Entrevista. A convidada de hoje é a deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo. Ela tem 29 anos, foi eleita com 250 mil votos, cursou letras na USP e iniciou a carreira política no movimento estudantil. Bem-vinda, Sâmia. Obrigada pelo convite. Obrigada. Sâmia, primeiro eu queria que você contasse pra gente um pouquinho da sua trajetória mesmo, como foi sua infância, como foi sua adolescência, de onde veio o interesse pela política. Pode? Sim, eu nasci no interior de São Paulo, numa cidade chamada Presidente Prudente. Me mudei para São Paulo aos 17 anos, porque eu passei no vestibular, letras, na Universidade de São Paulo. E aí lá eu comecei também a trabalhar e fiz a minha vida em São Paulo, na verdade. Comecei a minha militância no movimento estudantil, fui do centro acadêmico, fui do Diretório Central de Estudantes e em 2011 eu resolvi me filiar ao PSOL, não com pretensões eleitorais, mas porque eu queria ampliar os debates que eu fazia no movimento estudantil. E aí, em 2016 eu me lancei como candidata a vereadora, mas foi totalmente sem pretensões, porque era uma campanha muito pobre, a gente não tinha dinheiro. Eu me lembro que na metade da campanha quase encerramos porque não tinha dinheiro para rodar material, para fazer as atividades. E eu acabei sendo eleita com 12.500 votos. Fui a vereadora mais jovem da história da cidade de São Paulo. Foi muito desafiador porque eu venho de movimentos sociais, eu tive uma plataforma feminista nas eleições. Sem sobrenome, sem dinheiro, não venho de família rica, então foi um processo de adaptação no início mais difícil, lá em 2016, quando eu me elegi vereadora. E aí, ano passado, me lancei candidata a deputada federal, também sem muitas grandes pretensões, porque eu sabia que seria muito difícil 2 anos depois atingir esse patamar, um espaço de poder como é a Câmara de Deputados. Mas eu tive 250 mil votos, da esquerda eu fui a deputada mais votada do estado, foi muito surpreendente, eu fiquei muito contente, na verdade, com esse resultado, mas também me trouxe muitas responsabilidades, porque eu fui eleita como uma deputada de esquerda mais votada do estado no momento em que Jair Bolsonaro também se elege presidente. Acho que com muita expectativa no meu trabalho, mas enfim, estou gostando bastante de ser deputado, acho que é o lugar que eu gostaria de estar nesse momento da conjuntura do país. E apesar das dificuldades todas, né, que o cenário nos impõe, acho que eu tenho feito um trabalho satisfatório e, enfim, vamos seguir avançando. E como tem sido, assim, morar em Brasília durante a semana e fazer parte desse grande grupo de novos congressistas, né? A gente vê um congresso que tem essa característica de ser mais jovem também, tem uma quantidade... Como é que tem sido? Tem muita gente jovem esse ano no Congresso, um índice de renovação muito grande. Acho que isso teve a ver com uma característica das eleições do ano passado, de busca por novos nomes e figuras que pudessem ser mais representativas, pudessem renovar a política brasileira já muito desgastada e distante da maioria da população. Apesar das dificuldades naturais de adaptação, então de passar metade da semana em Brasília, metade da semana em São Paulo, sem contar os dias em que faço agenda em outras cidades do interior, todo tipo de demanda possível, seja de movimentos sociais, da população que vai no nosso escritório em São Paulo, de movimentos que nos procuram aqui. Tem sido um processo de adaptação muito intenso, mas como eu tenho gostado bastante, tem sido de menos sofrimento e mais de ver como um desafio diário. E eu logo no começo do mandato entrei na comissão especial da reforma da Previdência, também foi muito desafiador, tendo em vista que era a principal pauta do governo para o primeiro semestre, é um tema de muita discussão e de muita polêmica, e foi um processo de aprendizagem importante, acho que foi possível também colocar um pouco da perspectiva do PSOL e dos movimentos sociais naquele espaço. E para além disso, acho que a convivência no plenário também é um desafio diário, porque muitas vezes, principalmente a bancada do PSL, tenta rebaixar o debate, sempre polemizando com temas desnecessários e esvaziando o conteúdo político. Acho que o nosso desafio, principalmente os novos deputados, é de mostrar que existe uma renovação com conteúdo e com propostas novas e uma postura política bastante firme, porque muitas vezes essa renovação, que para mim é expressa principalmente no PSL, é esvaziada de conteúdo, muito performático, mas sem nada a propor para a sociedade brasileira, e isso só piora, na verdade, a crise política, gera mais frustração e mais decepção. Acho que a gente tem que tentar mudar um pouco esse cenário. E quem são suas maiores referências na política? Olha, dentro da bancada do PSOL eu tenho o privilégio, na verdade, de poder atuar junto com a Luísa Erundina, que é uma deputada muito respeitada por todo mundo e foi uma excelente prefeita no final da década de 80, início da década de 90 na cidade de São Paulo. Por ser uma mulher já com 84 anos, mas com uma trajetória totalmente respeitada, sem nenhum tipo de desvio moral, ético e com princípios políticos sempre muito firmes. Ela também nos ajuda, nos ensina muito todos os dias. Ela, sem dúvida, é uma grande referência.
E dentro do PSOL também tem outras referências que hoje, inclusive, não estão conosco, como, por exemplo, o Chico Alencar, que ele se lançou como candidato a senador, acabou não se elegendo, mas era o nosso deputado e foi líder do partido por muitos anos. Para mim também é um grande exemplo de uma trajetória ética, limpa, compromissada com os direitos dos trabalhadores. E são pessoas também que já foram de outros partidos, por exemplo, o Chico Alencar foi do PT por muitos anos, assim como a Luísa Erundina, mas que mesmo depois de uma fase avançada da sua vida, já com muita experiência, ousaram sair dos seus partidos para vir para o PSOL, para construir uma alternativa política de esquerda que defendesse mais profundamente seus princípios. Isso para mim é muito valoroso e eu acho que é disso que a gente precisa para também construir uma nova esquerda no Brasil, arejada, renovada e ética. E qual é a sua avaliação do governo de Jair Bolsonaro até agora? Pontos positivos, pontos negativos? Olha, eu vou ser bem sincera, eu tenho muita dificuldade de identificar pontos positivos no governo Bolsonaro, porque, primeiro, que ele é frontalmente contrário a tudo aquilo que eu defendo para a sociedade brasileira. Na economia, ele tem um programa ultraliberal de enxugamento do Estado, ajuste sobre os trabalhadores, retiradas de direitos sociais, privatizações, enfim, eu tenho completo desacordo com essa agenda. E no ponto de vista dos costumes, também é igualmente contrário. Então ele tem uma política de estímulo à violência muito grande, em especial com setores mais vulneráveis, como mulheres, LGBT, movimento negro, movimento indígena. Ele ignora muito áreas que para mim são muito importantes. Eu venho do movimento feminista, então não consigo identificar nenhum ponto positivo, de fato, no governo Bolsonaro. E eu acho que é uma marca do seu governo uma política autoritária para tentar implementar os seus projetos, seja desrespeitando as instituições brasileiras. Então essa intervenção que ele fez na Procuradoria-Geral da República, não respeitando a lista tríplice dos próprios procuradores, o que ele vem fazendo nas universidades federais e institutos federais, não respeitando também a decisão da comunidade universitária e colocando reitores e interventores para mudar a composição das universidades, tentar enfiar a goela abaixo seu projeto de privatização do ensino superior. Também tem intervenção na própria Polícia Federal, né, que está sob o comando do ministro Sérgio Moro no Rio de Janeiro, porque de alguma forma fere os seus interesses, porque podem investigar correligionários, apoiadores do governo, sem contar a censura que ele faz nas artes, que para mim é muito grave, que ele faz na Ancine, fez com o filme do Marighella, também fez ao próprio Chico Buarque. Para mim, se o Brasil segue nessa escala de restrição às liberdades democráticas, de intervenção excessiva nas estruturas das instituições, na estrutura jurídica do país, isso é um passo muito, muito perigoso, porque dificulta todos aqueles que querem ter o direito de exercer suas atividades políticas, suas atividades profissionais, aqueles que confiam nas artes, na educação e no conhecimento como uma maneira da população expressar o que há de melhor, ter direito a construir um país mais justo, mais soberano. Então, essa escala autoritária, ela precisa ser barrada imediatamente. Essa é a minha principal preocupação. Mas, somado a isso, o Bolsonaro ele tem uma inabilidade política gigantesca, é impressionante como ele é um criador de crises cotidianas. Então, ele sempre dá depoimentos, declarações e tweets para acionar a sua base mais fanática, em especial nas redes sociais. Ele tem um exército, né, uma tropa de apoiadores significativa, cerca de 30%, talvez um pouco menos, da população, e simplesmente não se importa de desagradar todos os outros setores da sociedade brasileira, que prezam pela democracia, pelos direitos humanos e que acham que a política tem que ser feita de uma forma um pouco mais republicana e democrática. Então é um caminho muito perigoso que o Brasil está passando, vergonha internacional na crise com a esposa do Macron, enfim, declarações desnecessárias contra o próprio povo brasileiro. Acho que o depoimento dele na ONU foi muito sintomático, não foi surpresa, porque a gente espera que ele diga aquilo, mas mostra que a imagem do Brasil do lado de fora também está muito complicada. Enfim, eu acho completamente lastimável, por isso que eu não sou bem sincera em dizer que não vejo nenhum ponto positivo nesse governo. E eu queria saber como é que está a articulação da oposição no Congresso Nacional, qual a sua análise da atuação da oposição até agora? A oposição, ela tem um esforço de, em primeiro lugar, conseguir aumentar o seu nível de articulação interna, porque nos últimos anos a oposição ela tinha uma tarefa que talvez fosse um pouco menor do que a de agora, porque há 3 anos atrás teve o processo do impeachment. Então, vários setores que foram governo por muito tempo, como o Partido dos Trabalhadores ou o PCdoB, tiveram que se relocalizar na política.
e ter uma política, uma postura mais de denúncia e de cobrança do que colocar os seus principais quadros políticos na máquina pública, que era a forma como se desenvolvia. Agora a oposição, ela cresceu, porque não são só os setores que estavam em oposição ao Temer, mas tem muitos outros que também são descontentes com as posturas, em especial as posturas autoritárias que o governo Bolsonaro vem se expressando. Só que é um desafio constante de articulação, tendo em vista o nível e a intensidade dos ataques e a quantidade de áreas que o Bolsonaro ataca simultaneamente. Então, enquanto a gente se preocupa com a temática do meio ambiente, com a destruição da Amazônia, as queimadas e os ataques de madeireiros, mineradores, garimpeiros, simultaneamente de um processo de destruição das universidades públicas brasileiras. Ou então, a comissão do Fundeb, que nesse momento discute a possibilidade da constitucionalização do Fundeb, ao mesmo tempo que o governo se nega a aceitar essa proposta. Daqui a 2 anos pode ser que não exista mais esse fundo de financiamento da educação básica no Brasil. É um nível de ataque tão profundo que muitas vezes a oposição talvez tenha dificuldade de dar respostas mais contundentes. Por outro lado, eu acho que nós estamos fazendo o possível, e eu destaco principalmente o papel do PSOL, que é a bancada que eu componho, que é uma bancada de 10 deputados, muito diversa, mas muito atuante, combativa, teve um papel fundamental na disputa contra a reforma da Previdência e em nenhum momento tergiversa em abrir mão de alguma posição em nome de uma possível governabilidade ou facilidade, porque eu não acho que existe facilidade num governo autoritário como é o governo Bolsonaro. O nosso papel é cobrar mesmo. A gente sempre firmemente envia requerimentos de informação, atua em todas as comissões, questiona firmemente também todos os ministros. No plenário tem um processo de obstrução constante, mas mais importante do que isso, eu acho que é fazer mandatos que sejam abertos e participativos, para que novos setores também venham conosco. E nas ruas eu sinto muita aceitação de fato, de pessoas que votaram na gente, estão contentes com o nosso trabalho, mas mesmo de pessoas que porventura votaram no Bolsonaro, tinham alguma desconfiança com o PSOL e agora se aproximam porque vem coerência na nossa postura. E eu destaco um setor que eu acho que é muito sintomático, que são trabalhadores da segurança pública, que boa parte deles votou no Bolsonaro, até pela identidade, né, por ele também ser um militar, mas que se sentiram traídos na reforma da Previdência e nesse momento se sentem traídos na comissão especial que avalia a Previdência e o plano de carreira dos militares, principalmente os praças, que estão vendo os generais com benefícios engordados, enquanto aqueles que estão na ponta a míngua, sem nenhum direito. Eu acho que a partir da coerência e da contradição do governo Bolsonaro, o PSOL ou outros setores da oposição estão se fortalecendo. Mas é isso, é um processo lento, gradual, a população vai fazendo a sua experiência. O governo Bolsonaro foi eleito com uma margem expressiva, com um discurso muito anti-esquerda. Eu acho que agora essa farsa ela vem se revelando aos poucos e em alguns temas especiais. Segurança pública, o tema da educação e do próprio meio ambiente são os meus destaques, assim. Então, na sua opinião, deputada, as principais pautas da oposição seriam essas questões que a senhora levantou? Eu acho que a partir dos principais pontos frágeis do governo Bolsonaro, sem dúvida, a educação no primeiro semestre gerou processos amplos de mobilização. Eu me lembro que no mês de maio foram 2 momentos em que milhares de jovens, educadores e a população brasileira saiu às ruas, porque foi uma situação muito calamitosa, né, os cortes contra as universidades federais, institutos federais, e agora mais recentemente o tema do meio ambiente, porque preocupa todo mundo, é um tema suprapartidário, pode colocar em risco possibilidade de vida humana nas próximas gerações, mobilizou artistas, entidades internacionais e isolou bastante o governo Bolsonaro, porque não só pela irresponsabilidade com o meio ambiente, mas pelos impactos que isso tem na própria exportação de commodities para alguns setores ruralistas. Imagina o boicote que algumas empresas disseram que vão fazer com relação à produção de couro no Brasil. Isso impacta setores que são importantes, inclusive na base de apoio ao governo Bolsonaro. E mobilizou e colocou o Bolsonaro num nível de isolamento significativo quando ele fez ofensas, por exemplo, à primeira-dama da França, ou que diz que não se importa com o financiamento do Fundo Amazônia. Eu acho que esses 2 temas, eles extrapolaram o debate do Congresso, ganharam opinião pública e colocaram uma espada no governo Bolsonaro bem significativa.
Deputada, um dos momentos que a senhora teve mais visibilidade foi quando a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos foi até a Câmara e a senhora fez um discurso em defesa da educação sexual. Eu queria saber como é que está essa articulação, como é que está a interlocução com o Executivo nas pautas femininas, que é a sua principal bandeira. Sim. Então, me explica como é que está essa interlocução. Eu fico muito preocupada com a escolha da Damares como ministra, porque, no meu ponto de vista, ela foi escolhida para seguir alimentando na sociedade uma moral de mulher, de comportamento do que deve ser a mulher brasileira. Recatada, submissa e estritamente fundamentalista, com princípios éticos e morais que, no meu ponto de vista, já não correspondem mais ao que é o grosso das mulheres brasileiras, que querem ter a sua própria profissão, querem poder participar da política, não querem se submeter a nenhuma forma de violência, não admitem essa ideia da bela recatada e do lar que muitas vezes quiseram nos impor. A ministra Damares, a impressão que eu tenho é que ela zomba de boa parte das pautas feministas e tenta ridicularizar um movimento que é muito importante para, inclusive, todas as conquistas que nós, mulheres brasileiras, e a nível mundial temos, seja o direito ao voto, a participação política, o direito a participar do mercado de trabalho, a não ser agredida, a não ser subestimada, enfim. Por isso, todas as vezes que a Damares foi à Câmara, e de fato ela foi muitas vezes, ela é uma das ministras que mais comparece às comissões quando ela é convidada ou convocada, ela até hoje não nos deu nenhuma perspectiva de como enfrentar, por exemplo, o problema da violência de gênero, que sem dúvida é um dos principais problemas no país. Ela já assinou alguns tratados junto com o ministro Sérgio Moro, ela dá muitas declarações polêmicas, mas o que fez até agora foi reduzir o orçamento na pasta de direitos humanos, não implementou nenhuma nova Casa da Mulher Brasileira, que foi uma promessa, inclusive, de campanha que ela e o Jair Bolsonaro fizeram. Enquanto isso, os níveis de feminicídio só têm aumentado. O que se esperava de uma ministra de Direitos Humanos, ainda mais alguém que sempre recorreu ao fato de que também foi abusada na infância, o que é um elemento muito significativo, porque isso pode despertar outras mulheres a se encorajarem a denunciar, saber identificar o problema, para atuar sobre ele e, de fato, estimular que as outras mulheres não precisem passar mais por essa situação. Mas a gente vê uma postura justo o contrário. Eu tenho alguns projetos de lei na área dos direitos das mulheres, um deles é justamente para que nas escolas possa se fazer esse debate sobre a violência de gênero, que foi o conteúdo desse embate nesse vídeo que de fato viralizou. Mas eu vejo pelo governo uma postura contrária. Não à toa ela estimula tanto o homeschooling, né, que é o ensino domiciliar, que pode piorar o problema da violência doméstica, porque as crianças não vão ter convívio, não vão ter com quem debater esse problema e, caso sejam vítimas de abuso, não vão ter nem o direito à convivência, a conversar com uma professora, com uma trabalhadora da escola. Isso é muito grave, dentre tantas outras ausências e faltas de proposta que o governo apresenta. Vamos falar de segurança pública agora. Eu queria saber a análise da senhora em relação ao pacote anticrime do ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sérgio Moro. Eu acho que foi uma bela jogada de marketing ele chamar de pacote anticrime, porque ninguém em sã consciência vai ser contrário a algo que supostamente combata o crime, ainda mais num país tão violento que as pessoas sentem tanto medo todos os dias. Mas se trata mesmo de uma reformulação do Código Penal e de um aumento do encarceramento no Brasil. Tem alguns temas que são muito preocupantes e que o governo vem sofrendo derrotas no grupo de trabalho que se instalou na Câmara com diferentes bancadas, representantes de diferentes opiniões. Um deles é a possibilidade da ampliação do excludente de ilicitude, que popularmente se chama de licença para matar, que é a ausência de punição para profissionais de segurança pública caso eles matem em serviço sem necessidade, como, por exemplo, aconteceu com a menina Ágata Félix, de 5 anos, no Rio de Janeiro, e mais 5 outras crianças que também foram assassinadas por policiais em serviço, vítimas de uma lógica insana de guerra à população, de suposta guerra às drogas, que na verdade vitimiza sempre jovens, negros, moradores da periferia. Outro tema é o próprio plea bargain, que também caiu já nessa comissão, que se tratava de acelerar a possibilidade de fazer um acordo a partir de uma delação
e isso pode aumentar a população carcerária, pode dobrar em um ano, que foi o dado que foi apresentado pelo deputado Marcelo Freixo a partir de pesquisas que foram feitas por especialistas da área. Sem contar que a possibilidade de prisão também, já em segunda instância, ou seja, diminuindo o direito de defesa, também pode aprofundar o encarceramento. E eu sou muito contrária a essa política de encarceramento como é feita hoje, ou mesmo a sua intensificação, porque é geralmente dentro dos espaços dos presídios brasileiros em que as facções criminosas e o crime organizado acaba aliciando muitas vezes jovens que nem sequer tiveram direito ao julgamento pleno. Muitos deles foram presos pelo comércio local de drogas ilícitas, mas que não são de longe os grandes traficantes, que são costa quente, têm espaços dentro das instituições e estão muito confortáveis seguindo com seus impérios. Não podemos admitir que o Brasil siga aumentando a sua população carcerária dessa forma irresponsável, porque isso profissionaliza jovens no crime, dá ainda mais poder para essas facções criminosas e, consequentemente, piora o domínio nos territórios, ao mesmo tempo que não se olha o que para mim hoje é um dos principais problemas da segurança pública, o ministro Sérgio Moro, que é o problema das milícias. As milícias, elas são muito fortes no Rio de Janeiro, mas elas também se intensificam em outros estados brasileiros. Na cidade de São Paulo, a gente sabe de alguns exemplos, ainda que as características sejam um pouco distintas. Para isso, o governo não oferece nenhuma ação, e inclusive é uma contradição muito grande, que a própria família do presidente Bolsonaro haja suspeitas muito fortes de que tem envolvimento com a milícia, mas quanto a isso, a Polícia Federal, comandada pelo Sérgio Moro, acaba não tendo uma atuação incisiva, como de fato deveria ter. Vamos falar de educação agora. Queria saber a sua análise sobre o projeto Futurice do Ministério da Educação para as universidades federais. Para mim, o Futurice, ele é o desenho de um projeto que já querem fazer avançar no país há alguns anos, que é a possibilidade de privatização do ensino superior, porque ele aparece como uma resposta do governo para o enxugamento e contingenciamento de verbas do ensino superior. Pode parecer tentador para muita gente. Veja, as empresas privadas, elas vão financiar diretamente projetos, financiar professores que podem ter um incremento no seu salário, é isso que o ministro da Educação vem dizendo. Mas, na verdade, isso atrela o ensino superior aos desejos da iniciativa privada. Então, tem áreas que simplesmente não podem ser atendidas pela iniciativa privada porque não se tem interesse de lucro nenhum. Eu fico pensando nas ciências humanas, eu me formei em letras. Qual seria o grande empresário que vai ter algum interesse em financiar essas áreas que, na visão deles, não é uma lógica produtivista, não tem um lucro imediato e nem deveriam ter, porque serve para formar professores, para fazer uma análise da sociedade, outras áreas de direitos humanos, enfim. E sem contar que isso também acaba elitizando ainda mais o ensino superior, porque existem muitos jovens que entraram na universidade nos últimos anos que são os primeiros de suas famílias. Quando você enxuga o investimento e atrela a universidade à iniciativa privada, significa que esse investimento vai ser ainda menor, ou seja, o espaço que o filho do trabalhador pode ter no ensino superior vai reduzindo e só os jovens de elite ou de classe média alta se veem pertencentes a esses espaços. Eu sou contra o Futurice, eu acho que ele é muito perigoso. Hoje, mais de 90% da produção científica no Brasil é feito dentro das universidades federais, porque é justamente sem esse interesse imediato do mercado, não sofre outros tipos de interferência, o interesse é só o conhecimento, a produção do saber, o desenvolvimento do país, e tudo isso pode ser colocado em risco e perder patrimônios que são fundamentais para a população brasileira, como as universidades, os institutos federais. Em breve, o Weintraub deve apresentar em forma de projeto de lei o Futurice, inclusive de alterações constitucionais, e essa, sem dúvida, vai ser uma das nossas principais batalhas, porque pode ser um processo irreversível do ensino superior brasileiro. Deputada, a senhora não finalizou seu mandato como vereadora em São Paulo para assumir como deputada federal e agora já sinalizou que tem interesse em concorrer às eleições municipais de 2020. Eu queria saber, a senhora tem possíveis críticas nesse sentido? Eu acho que as críticas, elas sempre aparecem. Eu me lembro que quando me lancei candidata a deputada federal, algumas pessoas também questionaram por eu ter acabado de iniciar o mandato de vereadora. Mas eu não vejo as eleições ou os mandatos
como uma carreira ou um plano individual. Como eu disse, eu sempre fui uma militante, na verdade, dos direitos humanos, da educação, dos direitos das mulheres. Via nos processos eleitorais uma oportunidade para apresentar as minhas ideias e nos mandatos também uma oportunidade para defender essas posições, atuar em defesa dos interesses da população. A discussão sobre o meu nome para a prefeitura, ela aparece num contexto de fortalecimento da extrema-direita no Brasil, mas também no momento em que há espaço para renovação política. Muitas pessoas interessadas em ajudar mulheres jovens a ocupar o espaço da política, a trazer para uma racionalidade maior o debate, não para essa implosão, essa distorção do debate público, do debate político, como esses setores da renovação da extrema-direita fazem, e porque eu fui uma candidata bem votada da esquerda. Isso é muito significativo para que a gente possa ter força para enfrentar esse projeto bolsonarista. Se o bolsonarismo se fortalecer nas prefeituras, significa que pode se arrastar ainda mais o processo deles na política institucional brasileira. Por isso que, quando o meu nome começou a aparecer como uma discussão interna do PSOL, eu não neguei. Eu falo, se esse é um desafio, se eu estou à altura da tarefa, né, de conseguir fazer da campanha uma campanha-movimento que atraia outras mulheres, que construa um processo de reorganização e renovação da esquerda, que é tão necessário, de muitas pessoas que estão se colocando em movimento, mas que também têm desconfiança com aquelas organizações e siglas que as pessoas se viram traídas por abrirem mão de princípios em nome de acordos, por acreditarem na governabilidade, mas esquecer do trabalho de base, dos processos de mobilização. Se tiver a serviço disso, de reencantar a população, eu entendo que as críticas vão acontecer, mas eu acho que pode ser bem parecido com o que aconteceu durante as eleições para deputada federal. Teve crítica, mas as pessoas entenderam, se viram encantadas pela campanha e hoje gostam do meu mandato, acompanham, torcem e agradecem também por terem votado e tudo mais. Então, as críticas vão aparecer, sempre aparecem. Já me disseram, mas você não acha que você é muito nova para ser candidata na principal cidade do país? Críticas vão aparecer, mas eu acho que também vai ser uma oportunidade para provar que mulheres jovens também são capazes de fazer grandes debates, de que muitas vezes são candidatos jovens, com todo respeito aos mais velhos e mais experientes, mas que trazem uma nova visão, uma outra experiência, uma nova linguagem. Tudo isso é muito importante para reencantar a população com a política, né? E quais são as suas metas e seus objetivos na política, a longo prazo, a médio e longo prazo? Olha, eu não construo metas a médio e longo prazo, porque eu me preocupo muito em conseguir responder às demandas da conjuntura, né, do momento político atual. Hoje, bom, um dos temas é tentar aprimorar o enfrentamento da violência contra as mulheres, todas as políticas que envolvem os nossos direitos, seja enfrentamento à violência obstétrica, avançar na participação política feminina, formação de novas mulheres. Mas eu também tenho uma atuação muito forte na temática da educação, em especial do ensino superior. Então, recentemente, nós tivemos uma conquista que foi muito importante, que foi a reversão das 84 mil bolsas de CNPq que seriam cortadas. Foram meses de articulação no Congresso para reverter esse cenário. E agora eu estou acompanhando muito a temática do orçamento para ciência e tecnologia no próximo ano, porque dependendo de como for aprovada, significa a continuidade desse desmonte do ensino superior. Então, por hora, são os meus 2 temas prioritários, mas o futuro, como se diz, o futuro a Deus pertence. Eu só pretendo seguir correspondendo à expectativa das pessoas que acompanham o meu trabalho e sendo consequente com a democracia no país, que de fato acho que preocupa a todo mundo. Deputada, e fala-se muito sobre uma união das esquerdas para as eleições de 2022 presidenciais enfim. Na sua análise, qual deve ser a estratégia adotada pela esquerda para esse enfrentamento a essa onda de direita que o país foi levado? Eu acho que toda discussão sobre tática ou aliança eleitoral deve ser baseada numa discussão programática, porque muitas vezes coloca o carro na frente dos bois, ou seja, uma preocupação mais com a contagem de votos, com uma potência eleitoral, e se esquece que as ideias que se defendem no processo eleitoral, elas têm um impacto significativo para a população e elas podem não só a curto prazo decepcionar muita gente, mas a longo prazo construir grandes monstros, como é o caso do próprio Jair Bolsonaro, em que você via muitos bairros em São Paulo, por exemplo, bairros operários, que sempre votaram no Partido dos Trabalhadores, votando em peso numa alternativa reacionária, como ele se apresentou.
Por isso, eu defendo essa posição sempre dentro do PSOL. Eu acho que a gente tem que estar aberto a táticas eleitorais mais amplas e a alianças, mas nunca abrindo mão das nossas bandeiras, do nosso programa, das ideias que a gente defende, da ética na política, nunca colocando a governabilidade em cima da defesa dos interesses da população, porque isso pode até ter um resultado imediato nas eleições, mas a médio prazo pode virar uma onda reacionária e conservadora contra a gente, e aí a possibilidade de reconstrução das forças progressistas ou da esquerda no Brasil vai demorar ainda mais tempo. Acho que hoje tem muitas novas lideranças surgindo no cenário político e elas têm ainda mais responsabilidade de não decepcionar o eleitorado, não darem cavalos de pau muito bruscos e abrirem mão das suas posições em nome de ter mais espaço, ganhar uma eleição. Acho que a história já não nos permite mais cometer esses erros que já foram cometidos por outras pessoas. Deputada, e a gente vai chegando ao final da entrevista. Agora a gente vai fazer um bate-volta, é o quiz do poder, que a gente chama aqui. Eu vou falar alguns temas e você me diz se você é contra ou se você é a favor. É um bate-volta. Então vamos lá. O primeiro tema é a flexibilização do aborto. Eu sou a favor. A liberação do consumo recreativo de drogas mais leves. Sou a favor. Autonomia política e operacional ao Banco Central. Eu sou contra. Liberação do porte de armas. Contra. Escola sem partido. Sou contra. Sistema de capitalização. Contra. Maioridade penal. Contra. Redução, né? Redução da maioridade penal, sou contra. Imunidade tributária a igrejas. Contra. E, deputada, o Poder 360 está completando 5 anos em 2020. É um veículo de comunicação que pratica o jornalismo profissional de maneira independente, ele é nativo digital. Eu queria saber, na visão da senhora, qual a importância de veículos nativos digitais como o Poder 360 para a prática do jornalismo no Brasil, para o enriquecimento do debate e da democracia? São indispensáveis. Acho que a atividade jornalística, em especial essa que ousa ocupar novas ferramentas, né, como as redes sociais, a mídia digital, precisam ser preservadas por todos aqueles que compreendem a importância da democracia no Brasil. Hoje a gente vive tempos de fake news, de proliferação de mensagens mentirosas e de tentativa de desqualificação do papel dos jornalistas. Me lembro que assim que, por exemplo, o Glenn, do Intercept, teve um compromisso jornalístico de soltar as mensagens que chegaram para ele, teve muito ataque por parte do governo Bolsonaro de desqualificar o seu papel e todos os demais veículos jornalísticos que também contribuíram com a proliferação dessas mensagens. A gente não pode admitir que isso aconteça, porque senão vai virar sempre um discurso único, que é autoritário e que não permite a manifestação de ideias e, consequentemente, o trabalho de milhares de profissionais. Por isso eu parabenizo o Poder 360 pelos 5 anos de atividade. Eu espero que iniciativas como essa, tão bem produzidas, sigam existindo no Brasil sem nenhum tipo de interferência e de censura, porque isso nos lembra tempos muito ruins que eu felizmente não vivi no Brasil, mas que, se a gente não tiver responsabilidade, podem voltar de uma forma ainda piorada. Nós não queremos permitir que isso aconteça na nossa geração. Então é isso, muito obrigada, Sami. Agradeço a sua presença aqui no Poder 360, as portas estão sempre abertas. E se você gostou do vídeo, se inscreve no canal. Sâmia, muito obrigada. Eu que agradeço, adorei a entrevista. Até a próxima. Até a próxima.